noite, telespectadores! Hoje é dia 16 de abril de 2016, do programa do Felipe Aquino. No programa de hoje, nós vamos destacar todas as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver quem vai levar uma boa grana. Também vamos destacar as notícias dos esportes, falando da Copa do Brasil e Libertadores. E também vamos destacar o sorteio dos grupos, das equipes, dos jogos de futebol feminino e masculino das Olimpíadas de 2016, Rio 2016, ok? Além disso, não esquecemos das notícias do Brasil e do mundo e também os resultados das loterias. É agora, no ar, o Felipe Aquino! Noite! Estamos começando a edição deste dia 16 de abril de 2016 do programa do Felipe Aquino, com as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Roda o quadro no vídeo! Muito bom! Então, aqui no meu expositor tenho 3 fichas. São 3 participantes. Vou logo colocar aqui no expositor o 1, o 2 e o 3. Tá tudo ok? Então, eu já vou clicar aqui e já vou fazer o sorteio, ok? Então, é 1, é 2, é 3 e... Parou? Então, o número sorteado é o número 3. Pode entrar, Fernanda Fortinelli. Seja bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom. Então, enquanto você se ajeita aí na cadeira, vamos falar das regras do jogo. Vamos ver quanto vale as perguntas. Roda no vídeo. Grade de perguntas. Então, são 7 perguntas. Os prêmios valem de 5 mil até 1 milhão de reais. Se você mentir a primeira pergunta até a 6ª pergunta, você leva a metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, você minta na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, você só vai levar metade de 50 mil, que é 25 mil reais. E se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 1 milhão de reais, você não pode errar nela. Senão, você perde todo o seu dinheiro que você ganhou. Então, essa pergunta é arriscar tudo, difícil. Tem que caprichar, que o jogo não é fácil. Corta pra mim. Muito bom, então, você viu aí, ó, toda a grade de perguntas. Muito bom, então, está preparada, Fernanda? Então, roda a primeira pergunta, que vale prêmio de 5 mil reais. Você já almoçou picanha com batata frita? Sim? Ok. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, estou exposto. Verdade! Você ganhou 5 mil reais. Parabéns! Muito bom. Vamos para a segunda pergunta, que vale o prêmio de 10 mil reais. Roda no vídeo. Você já gostou de biscoitos?
Então, Fernanda, você já gostou de biscoitos? Sim? Claro, né? Tá bom. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta É verdade! Você ganhou 10 mil reais! Meus parabéns! Muito bom! Vamos para a próxima pergunta, que vale um prêmio de 20 mil reais. Você já sentiu frio dentro de um avião? Então, Fernanda, você já sentiu frio dentro de um avião? É um negócio sério. Sente frio, né? Sim? Claro, né? Sentiu frio de dentro de um avião. Aí, por falar em avião, tem um passando aqui em cima agora. Pois é. Então, vamos ao que interessa. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta Verdade! Você ganhou 20 mil reais! Meus parabéns! Muito bom, vamos para a quarta, né, produção? Quarta pergunta, que vale o prêmio de 30 mil reais. Roda a pergunta no vídeo. Você já estourou uma bolha? Tá bom, Fernanda, você já estourou uma bolha valendo 30 mil reais. Estourou sim? Ok. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta Verdade! Você ganhou exatamente 30 mil reais! Parabéns, Fernanda! Bom, Fernanda, agora eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Você quer continuar para a pergunta que vale 50 mil? Se você passar para essa, você pode ganhar os seus 50 mil ou você pode mentir e levar só 15 mil reais, ok? A vida é sua e você decide. Continua, né? Ok. Quinta pergunta, que vale prêmio de 50 mil reais. Você se escondeu de seu patrão? Então, Fernanda, você já se escondeu de seu patrão? Sim, né? Não pode mentir, né? Sim, né? Você já se escondeu, sim, né? Quer pergunta para a máquina? Ok. Vamos ver o que vai falar a máquina. Felipe, esta resposta Verdade! Você ganhou 50 mil reais! Meus parabéns! Bom, Fernanda, agora eu vou te explicar uma coisa. 25 mil reais você já pode ganhar. Tá garantido. Isso se você mentir na próxima pergunta, se você falar que vai continuar. 50 mil reais você pode levar se você parar agora, se eu fizer essa pergunta. E se você pode levar ainda 100 mil e 1 milhão de reais, só que não pode mentir, ok? Então, você quer continuar para a pergunta que vale 100 mil ou parar aqui com seus 50? Se você mentir na próxima, você leva só 25 mil reais, tá sacado? Ok, então você continua ou para? Você continua? Ok. Então vamos para a sexta pergunta, que vale prêmio de 100 mil reais. Roda pergunta no vídeo. Você já teve... Ixi! Para tudo. Será que a atenção produção isso? Meu Deus, isso aqui é pra matar, pra capar tudo. Você já teve seu precioso homem com uma outra mulher? Pela fé? Que é isso? Essa máquina gera uma pergunta louca agora. É fazer o que? Arriscar tudo, não é isso?
seu precioso... Não, você já teve seu precioso homem com uma outra mulher? Você sabe disso, Fernanda Fontenelle? Não? Não? Vamos ver o que diz a máquina? Felipe, estou exposto. Mentira! 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 Fernanda Fontenelle, você mentiu, eu já te falei. Você mentiu na sexta pergunta. Arrisca tudo, era difícil. Bom, não podemos discutir, né? Eu não sou a máquina, mas se você não vencer, como eu já falei, você já tinha 25 mil reais garantidos se você errasse de qualquer maneira aqui. Ou, se você fosse para de 1 milhão, você poderia perder tudo, mas 25 você já conseguiu. Tá bom, você ganhou seus 25 mil reais, meus parabéns. Muito obrigado pela participação, Fernanda. Você pode sair por aqui. Então, senhoras e senhores, este é o quadro Nada Além da Verdade. Semana que vem tem mais o quadro, ok? Voltamos semana que vem. Tchau! Ok, você viu aí todas as emoções do quadro Nada Além da Verdade. A Fernanda Fontenelle mentiu e vai levar só 25 mil reais para casa, ok? Então vamos dar a pausa aqui no programa do Felipe Aquino, para quem gostou desse primeiro bloco, e vem muito mais por aí. No próximo bloco, falar de esportes, destacando Libertadores e Copa do Brasil, e também sorteio dos jogos das equipes do futebol feminino e masculino das Olimpíadas Rio 2016. Vamos falar de tudo isso aí, ok? Também notícias do Brasil e do mundo. E além disso, os resultados das loterias. Muito bom, obrigado pela audiência. O programa do Felipe Aquino volta já! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 16 de abril de 2016. Muito bom, então agora no segundo bloco vamos falar das notícias dos esportes. Vamos começar falando de Copa do Brasil 2016. Roda no vídeo, é pra cá, né, produção? Jogos de ida, primeira fase. O Remo do Pará perdeu jogando em casa do Vasco de 1-0. Só que não foi eliminado ainda. Após o Vasco só venceu de 1, né? O Vasco tinha que vencer de 2 para eliminar o jogo de São Januário, mas não eliminou. Vai fazer o jogo da volta. Parnaíba do Piauí venceu a Portuguesa de São Paulo de 2-1. Tem um outro Náutico, né? O principal, que era de Pernambuco, foi eliminado, né, produção? Esse aqui é o de Roraima, né? O Náutico de Roraima perdeu jogando em Boa Vista, né? Boa Vista para o Vitória da Bahia de 3-2. Tocantinópolis, claro, né? Tocantins empatou com Juventude em 1-1. Aí, Guarani de Sobral perdeu para o Curitiba de 3-0 jogando dentro de casa. Isto é, o Coritiba já está com vaga garantida na segunda fase, eliminou o jogo da volta. Venceu o Guarani lá no Junco, em Sobral, de 3-0. Mais 2 gols. Está classificado o Curitiba. O Operário venceu o Operário do Paraná. Venceu o Criciúma de Santa Catarina de 2-1. Imperatriz do Maranhão empatou com Fortaleza em 1-1. O Figueirense jogando... Esse jogo foi no Beira-Rio, né? O mesmo que jogar com o Internacional, né? Mas não era o Internacional, era o Lajeadense. Figueirense venceu o Lajeadense de 2-0 e eliminou o Lajeadense. Eliminou o jogo da volta. Tá na segunda fase o Figueirense. Então tá aí, ó. Esse aí, ó, são os jogos de ida. E já tá aí no vídeo os jogos da volta. Os jogos da volta foi assim.
Ponte Preta empatou com a Caldense de Minas Gerais em 1-1. Só que o jogo da ida, Ponte Preta havia vencido de 2-1. Ponte Preta classificada. Salgueiro de Pernambuco empatou com a Ferroviária de São Paulo, Araraquara, né? Em 1-1, né? E a Ferroviária está classificada porque venceu o jogo da ida de 1-0 na sua casa. Chapecoense venceu o Princesa de Manacapuru, aqui no Amazonas, terra da minha avó, de onde a minha mãe vem. Sim, o Princesa, eliminado, perdeu, né, para a Chapecoense de novo, de 2-0, sem fazer gol. Errou pênalti, não teve jogador expulso. O Chapecoense teve 2 jogadores expulsos, mas ajudou bem. Conseguiu vencer numa regalada bem perfeita, 2-0, classificado para a segunda fase. Lembrando que o primeiro jogo, que foi em Manacá, o Chapecoense venceu de 2-1. O Atlético Paranaense venceu o Brasil de Pelotas de 1-0. Eliminou o Brasil de Pelotas. O Atlético está classificado. O primeiro jogo foi 1-1. Então tá aí, ó. Este aí, ó, foram os jogos da Copa do Brasil. Estamos quase chegando aí à metade, né, dessa primeira fase. Qualquer um dia eles já vão começar os jogos da segunda fase. Até a segunda fase, visitantes que vencem por mais de 2 gols, elimina o jogo da volta, ok? Por exemplo, o time 1, que é o time da casa, perde para o time 2, de 2-0, que é o visitante. O time 2 se classifica, ok? Este foi meu exemplo. Vamos prosseguindo aqui com o programa do Felipe Aquino. Vamos falar das notícias dos esportes. Ops, eu falei das notícias dos esportes, eu já falei isso. Eu quis dizer, vamos falar da Libertadores. Libertadores da América 2016. Estamos quase terminando a fase de grupos. Agora é pra cá, né, produção? A fase de grupos já está nas suas 2 últimas rodadas. É muita emoção. Já tem equipe que já está chorando, se despedindo da competição. Vai lá, tá no vídeo. Trujillanos da Venezuela já está eliminado praticamente. Venceu o The Strongest de 2-1. The Strongest da Bolívia. O São Paulo ainda tenta uma vaga. Vai depender no último jogo. E o São Paulo vai jogar exatamente com esse The Strongest na Bolívia, na altitude de La Paz. O bicho vai pegar. São Paulo venceu o River Plate da Argentina de 2-1. Pois é, ótimo resultado para o São Paulo. River Plate também está numa boa fase. Nacional do Uruguai joga ali em casa, está classificado Nacional do Uruguai. E o Rosário também está classificado. Não é interessante que o Nacional tenha perdido, está classificado. O Rosário venceu de 2-0. Fez mal para o Palmeiras. Palmeiras, você está vendo um Ezinho no Palmeiras. O Palmeiras, time do Brasil, está eliminado da competição. Bom, ele tinha que golear, né, o River Plate. Goleou, fazer o quê? O resultado que queria, 4-0. Só que não adiantou, né? Por causa dessa vitória do Rosário, né? Que triste, né? Palmeiras eliminado. E Palmeiras e River Plate, os dois estão eliminados. Dá pra ver que os dois estão com azinho, né? Os dois foram eliminados. Tivemos um clássico argentino. O Racing perdeu do Boca Juniors de 1-0. Deportivo Cali, eliminado já. Empatou com Bolívar, da Bolívia, de 1-1. Huracan empatou com Peñarol em 0-0. Sport Cristal, já eliminado, perdeu para o Atlético Nacional da Colômbia de 1-0. E o Atlético Mineiro repetiu o resultado igual do Palmeiras, só que para classificar. Jogando com o Melgar no Mineirão, né? Esse jogo no Mineirão, conseguiu este belo resultado com uma equipe que é de uma altitude de Arequipa, né? A altitude de Arequipa, o Melgar joga. Foi jogar em Belo Horizonte, que é quase nível do mar, não vou dizer que é nível do mar totalmente lá. E perdeu de 4-0 para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está classificado para a próxima fase da competição. E quem vai fazer companhia, quem passou também nesse grupo foi Independiente del Valle, do Equador. Só fez empatar com o Colo-Colo do Chile e classificou. Melgar e Colo-Colo do Chile estão desclassificados, estão eliminados. O São Lourenço é mais um que está eliminado. Campeão há 2 anos da Libertadores, encerra sua participação antes da fase principal.
Perdeu pro Toluca de 2-1 lá no México. Eliminado. Bom pro Grêmio. O Grêmio, que é desse grupo do Toluca e do São Lourenço, jogando em Quito. Quito tem altitude, mas a parte melhor é que o Grêmio venceu a LDU do Equador de 3-2. O Grêmio foi com raça, foi com muita gratidão e venceu de 3-2. Tivemos Olímpia do Paraguai, Deportivo Táchira da Venezuela. Olímpia venceu igual, como o Palmeiras, 4-0, só que foi eliminado. Deportivo Táchira está classificado para a próxima fase. Emelec do Equador, eu coloquei, o Emelec do Equador foi eliminado também. Ele perdeu para o Pumas do México de 3-2. Perdeu para o Pumas, está desclassificado, né? O Emelec não foi com aquela Coca-Cola toda. E um que ainda vai disputar, eu já noticiei, né? Sim, eu acho que esse eu já noticiei, né? Já foi da semana passada, que o Santa Fé... porque o Corinthians não entrou em campo essa semana, né? Por isso que enganaram aí. Como eu disse, né? Na semana passada, o Santa Fé empatou, né? Com o Corinthians em 1-1. Sim, o jogo de baixo, né, produção? Esquece do Santa Fé e Corinthians. Sim, o jogo de baixo é o Cobressal. Olha só, um ótimo resultado do Cobressal. Aí terminou a Libertadores sem vencer, né? Venceu o Cerro Porteño de 2-0. Um ótimo resultado para a equipe chilena. Vai ser eliminada, mas uma participação ótima. Assim, você tem que se mostrar, tem uma gratidão, você tem que ter raça. Você conseguiu vencer o Cerro Porteño. É isso só, produção? Ok, então podemos vir pra cá? É isso mesmo, né? A Libertadores já está numa fase quentíssima, apertada, que o bicho está pegando, né? Pois é, muito bom. Então agora vamos falar, prosseguindo aqui com as notícias dos esportes. Vamos falar dos jogos de futebol das Olimpíadas de 2016. Jogos Olímpicos. Na última quinta-feira aconteceu o sorteio lá no Rio de Janeiro dos grupos, equipes que vão disputar os jogos feminino e masculino de futebol dessa competição. Uma grande competição que vai ocorrer este ano. Não vai ser só de futebol, mas vai ter outras modalidades, ok? Vamos saber, primeiramente aqui, vamos já pensar aqui direitinho, a seleção brasileira. Temos a seleção masculina e feminina. Os jogos não vão só acontecer no Rio de Janeiro. Vão acontecer em Brasília, vão acontecer em Salvador e aqui mesmo em Manaus. Então vamos falar primeiramente do masculino, ok? Os grupos do futebol masculino. Vamos rodar aqui deste lado. Roda no vídeo. Grupo A. O grupo A do futebol masculino está participando a seleção brasileira, Iraque, África do Sul e Dinamarca. E os jogos da seleção vão acontecer nos dias 4 de agosto contra a África do Sul, em Brasília. O segundo acontece dia 7 de agosto contra o Iraque, também em Brasília. E o último pode definir sua classificação e se vence os seus dois primeiros. Vai definir sua classificação jogando em Salvador com a Dinamarca no dia 10 de agosto, daqui a pouco mais de 4 meses, ok? Então, a gente já viu aí como é que é o grupo da seleção olímpica. Agora pode rodar os outros grupos aí. O grupo B tem a Suécia, Colômbia, Nigéria e Japão. No grupo C temos Fiji, Coreia do Sul, México e Alemanha. E no grupo D tem Argentina, Honduras, Argélia e Portugal. Então tá aí, ó. Você viu aí todas as equipes que vão disputar cada um desses grupos aí. A seleção brasileira olímpica masculina não tem tantos confrontos tão difíceis. Inclusive você viu aí, enfrentar o Iraque, né? O Iraque, a seleção brasileira sempre vem uma Coca-Cola boa jogando com o Iraque. Eu lembro que uma vez o Brasil venceu de 6-0 o Iraque. Quem se lembra, né? 6-0, resultados bons. E sorte de ele não ter caído no grupo da Alemanha, né? Foi o grupo C.
Isso, né? Pois é. Então, agora, vamos falar do futebol feminino. O futebol feminino, tá? Aquela Coca-Cola toda, caiu num grupo meio pesadinho, ok? Então, vamos pra cá. Agora é pra cá, né? Não é pra cá mesmo, ok? Sim, grupo... vamos prosseguindo. Não vai começar em grupo A, não. Vai prosseguir como grupo E. Então, no grupo E, ou mais conhecido como grupo A, começando com os jogos femininos, está participando Brasil, China, Suécia e África do Sul. Foi o governo, né? O Brasil feminino também vai enfrentar a África do Sul, como masculino, né? Então, vai haver os confrontos. Dia 3 de agosto, joga com a China no Rio de Janeiro. No dia 6 de agosto, joga com a Suécia, também no Rio de Janeiro. E no dia 9 de agosto, joga com a África do Sul, só que não foi no Rio de Janeiro, nem em Brasília. Vai jogar aqui, nessa cidade onde fica situado os estúdios Felipe Aquino. Aqui em Manaus, o jogo vai acontecer aqui, dia 9 de agosto de 2016. Brasil e África do Sul, feminino. Se o Brasil conseguir duas vitórias ótimas contra Rio de Janeiro, China e Suécia, jogará até cumprindo tabela aqui em Manaus, contra a África do Sul no dia 9. E além disso, vai ter outros jogos aqui na Arena sem ser esse do Brasil, né, produção? Nigéria vai jogar com Colômbia, também vai ter Estados Unidos, né, aqui. Ok, aí esses aí a gente destaca outra hora, tá? Só pra não ficar muito cheio aqui, ok? Então tá aí, ó, como funciona, né? Os confrontos sorteados. Eu esqueci de alguma coisa, né? Os outros grupos, né, do futebol feminino, roda no vídeo aí. Então, o grupo F tem Canadá, Austrália, Zimbábue e Alemanha. Ainda bem que a seleção escapou desse grupo. O grupo G tem Estados Unidos, Nova Zelândia, França e Colômbia. Aí só temos 3 grupos no futebol feminino, né? O grupo E, o grupo F e o grupo G. Tá ok? Tá encerrado aqui? Tá bom, então você viu aí como ficou, né? Todas as características, as situações das seleções. Mas, como eu disse, a masculina pegou um nível meio fácil, né? Um grupo que tem equipes que podem ser fáceis de vencer, mas a feminina um pouquinho razoável. Suécia é uma seleção poderosinha, China bem pode ser também, mas também tem a África do Sul, né? Como eu disse, a África do Sul, ambos vão enfrentar, as ambas seleções, feminina e masculina, vão enfrentar a África do Sul, ok? Show de bola! Que vem os Jogos Olímpicos daqui a 4 meses, estamos em abril, maio, junho, julho, isso mesmo, daqui a 4 meses, e que vamos prosseguindo com o programa do Felipe Aquino deste dia 16 de abril de 2016. Muito bom. Prosseguindo aqui com o programa do Felipe Aquino. Vamos falar agora notícias do Brasil e do mundo. Esta semana aconteceu um caso de exportação ilegal de... qual é o nome aí, produção? É tráfico de anabolizantes. Sério? O caso aconteceu no Ceará. Um piloto da Tânias Aéreas foi preso. Ele fazia o tráfico de anabolizantes, trazia esteroides e outros tipos de mantimentos. Provavelmente eles vinham da Europa, ou México, ou Paraguai. Então ele foi preso, né? O nome do rapaz é o Diego Teles. O outro trazia isso nas malas. Pois é, não tá fácil pra ninguém. Não só passageiros que possam passar por isso às vezes, mas até os pilotos. Tem casos como esse. Ele leva, coisas que nunca podem ser exportadas de um país para o outro. Europa, França, até pro Brasil. Lembra de um caso que a gente destacou sobre um rapaz que, não foi rapaz, velho. Deve ter sido um homem que entrou no compartimento de trem de pouso no avião, aí queria vir pro Brasil, só congelou lá dentro. Morreu. E agora queria fazer desse jeito aí, ó, tráfego desses anabolizantes. Acabou em cana. Pois é, né? O Brasil não tá fácil. Igualmente a crise financeira, a crise política que tá tendo, né?
Então, olha só, falei de crise política, então, por falar em crise política, vamos prosseguindo aqui com as notícias. O Brasil está fervendo. Muitos brasileiros estão pedindo impeachment da presidente Dilma Rousseff desde 2010, quando ela foi eleita. É o chamado apocalipse. Presidência do Brasil, muitas pessoas. Então, muitos protestos já acontecem, muitas pessoas já se organizam e pedem o impeachment já da presidente Dilma Rousseff. E o bicho está pegando. E para este domingo, amanhã é dia 17 de abril. Amanhã acontecerá a votação. A votação final para ver o resultado desse impeachment. O bicho vai pegar. Em Brasília vai ter duas torcidas. Torcida para pessoas que votam a favor a esse impedimento e também umas torcidas que não é torcida, né, produção? Protestos, né? Protestos contra impedimento e a favor deste impedimento. O bicho vai pegar. Só sei que semana que vem vamos destacar tudo o que aconteceu sobre esse impeachment da presidente. Vai ser dia 17 de abril, vai ficar marcado para a história. Votação final. Este ano não é ano de eleição, é ano de eleição para presidente, mas vai ser eleição para capitais, né? Prefeitos de cidades, né? E vamos ver o que acontece daqui para frente, ok? O Brasil tá pegando fogo, meu Deus. Caraca. Produção, qual é a notícia agora? Sim, notícias da loteria. Loteria, né, agora. Bora animar. Esquece essa de impeachment. Deixa pra lá, vamos falar de alegria agora. Vamos falar dos resultados das loterias. Vamos começar com a Mega Sena, o concurso 1808, realizado dia 13 de abril. Os números foram 2, 14, 20, 25, 41 e 45. Ninguém acertou 6 números. O prêmio acumulou para 60 milhões de reais. Quem ganhará esse prêmio? Seja lá o que for, semana que vem vamos destacar. Quem acertou 5, mais de 100 pessoas vai levar 37 mil reais para casa, pouco mais. E 9.208 pessoas vão levar uma bagatela de 685 reais. Muito bom? Então, agora vamos falar da Lotomania. Concurso 1649, realizado no dia 13. Os números foram 3, 6, 7, 12, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 50, 51, 56, 63, 70, 74, 76, 79, né? 90 e 99. Ninguém acertou 20 números. 6 pessoas acertaram 19, vão levar pouco mais de 45 mil reais para casa. 112 pessoas acertaram 18 e vão levar pouco mais de 2.400 reais para casa. 1.133 pessoas acertaram 17 e vão levar 150 reais para casa. 7.572 pessoas acertaram 16 números e vão levar R$ 22,55 para casa. E ninguém acertou nenhum número, então não teve vencedor nessa categoria. Vamos prosseguindo com a Quina, concurso 4.060, realizado ontem. Os números foram 2, 17, 29, 34 e 68. Ninguém acertou 5 números. 78 pessoas acertaram 4 e vão levar pouco mais de 6 mil reais para casa. 5.286 pessoas acertaram 3 e vão levar uma bagatela de R$ 142,19, ok? Então, estes são os resultados da Quina.
Agora vamos falar, fechando aqui as notícias das loterias, vamos falar da Lota Fácil, o concurso 1349. Os números foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 24 e 25. Quem acertou 15 números, 3 pessoas vão levar mais de 600 mil reais para casa. 389 pessoas acertaram 14 e vão levar mais de 1.500 reais para casa. Agora prêmios instantâneos. 12 mil pessoas acertaram, 13 vão levar 20 reais para casa. Mais de 100 mil pessoas acertaram 12 e vão levar 8 reais para casa. E mais de 800 mil pessoas acertaram 11 e vão levar 4 reais para casa. Pois é, né? Resultado das loterias, muito especial, né? Tenham boa sorte a todos que vão apostar, inclusive que vão apostar na Mega Sena. O prêmio está acumulado de 60 milhões, né? Ok, então, senhoras e senhores, este é o programa do Felipe Aquino deste dia 16 de abril de 2016. Semana que vem tem mais programa do Felipe Aquino. Uma boa noite para todos e até lá. Tchau!